Fala galera, como vocês estão? Mais um episódio aqui do EcoCast. B, como é que você tá, cara? É isso aí. Cara, eu tô muito animado. Cara, eu tô animado, feliz. Muito animado. Eu acho que eu vou até contar uma novidade hoje, O hein, que cara? aconteceu? Cara, EcoCast, Eco Studio estão ganhando novos endereços. Ah, galera, vocês não perdem por esperar. Em breve, nós vamos mostrar os bastidores, Vamos B? mostrar Vamos mostrar? tudo, vamos mostrar tudo. Vai ser muito legal, cara. Muito legal. Eu Você acho vai que todo trabalhar mundo... até de pintura lá. A gente vai mostrar pra vocês lá nos stories. Acompanha a gente no Instagram, beleza? EcoCast está ganhando um novo endereço, então Novo endereço, novo espaço, lugar... fica ligado aí, vai ser muito melhor. legal. É isso aí. Vai ser melhor pra gente, pros nossos convidados. E só alegria, só alegria. É isso. Cara, você acredita que o meu filho, Benjamin, fez 4 meses? Nossa, já? Já, cara. Cara, E olha parece só, que foi esses eu preciso dias. de alguém pra tirar foto, cara. Ah. Eu não sei quem que eu vou chamar. Benes e fotografias, cara. É mesmo? Com certeza. Que legal, Cara, eles cara. fotografam detalhes, fotografam eventos também, se precisar. Quando ele for fazer 1 ano, Benes e fotografias. Show. Quando ele for fazer 10 anos, Benes e fotografias. Quando ele for casar, já pode marcar aí, casamento. Não sei se ele vai se formar ou casar primeiro, né? Tem que Não, ver não aí. importa. O importante Mas, é cara, registrar. registrando tudo, tá? Pode ser pro seu negócio também, pra Legal, sua empresa, cara. tá? E Eternizando, então, fotos momentos. maravilhosas. Entrem lá no Instagram, no site, vai estar aí embaixo, É isso beleza? aí. Se você precisa, então, chama a BNZ aí. Pode chamar lá. Eu e já dá vou um ligar jeito. lá pra galera e vamos organizar Tirar tudo isso aí, foto então. do X-Studio lá, hein? Aí vai ficar legal, hein? É isso aí. Galera, hoje a gente tá muito feliz. A gente tem uma pessoa aqui especial demais. É A isso aí. Tati. Tati. Olá. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Muito Tati. A obrigada. gente tá muito empolgado. Hoje vai ser um assunto muito legal. E eu tenho certeza que vai ecoar no coração das pessoas e vai trazer uma mensagem muito legal para elas. É isso aí, pessoal. O nome dela, Tatiane Brito, né? Isso. Mas a gente vai chamar ela de Tati aqui, né? Tati, gente? aqui por chegou favor. aqui A gente já virou amigo aqui, então. A Tati, ela é mãe educadora da Helene e logo do Luca, né? Isso. tá E gravidinha. ela é formada em pedagogia, mas ela preferiu exercer, né, o papel, acho que mais importante da vida de uma mulher, pelo menos na minha opinião, né? Sim. De educar, né, a própria filha, o Isso. filho logo, né? Servir ao lar. Isso. Servir ao marido, servir à filha e servir ao Senhor, de uma Ao certa Senhor. forma, né? E a gente, assim, quer falar mesmo o que você faz, como que você, né, como que surgiu isso no seu coração, se você decidiu ou alguém foi lá e falou pra você fazer, como que foi essa Conta um ideia, pouquinho né? primeiro como é que é a Tati, de onde ela veio, o pessoal conhecer. Nossa. Quem é a Tati? Bom, todo mundo me conhece lá na minha cidade por maquiadora, porque eu era maquiadora profissional até um tempo atrás, 2 anos atrás, né? Que foi quando a Helena nasceu, eu deixei de ser. Sou formada em pedagogia faz bastante tempo. Acho que eu me formei em 2013, 2012, por aí. Já morei na Irlanda. Nossa, não. Sério. Quanto tempo? Foi lá que eu conheci Jesus, Lá foi em na Dublin? Irlanda. Morei em Clomel, uma cidade bem Que legal. pequenininha, bem longinho de Dublin. Eu fui pra lá, eu ainda era menor de idade, morei lá com 14 anos, morei 1 ano, trabalhei lá. Já morei no Acre, em Rio Branco, no Acre, morei 9 anos lá. Nossa, só internacional. Oh, brincadeira. O Raul brinca que eu já lutei com dinossauros. A minha volta ao lar, né? Sim. Aconteceu assim, de uma forma muito surpreendente. Porque eu me casei sem querer me casar. Nunca foi meu sonho de mulher ter um marido. Hoje eu sou casada com o Raul graças a um conselho da minha mãe. Quando eu quis me largar dele, quando eu namorava ele, ela falou para eu ficar com ele. Nós ficamos e nos casamos depois de 1 ano de namoro. E o desejo de ser mãe só surgiu depois de muito tempo convertida, que o Senhor me mostrou a alegria de ser mãe,
né? Porque também eu não nasci com o desejo de ser mãe. Você só casou e falou, ó, beleza, casei. Casei. Nem queria, mas Sim, foi. Porque eu me converti de fato depois de casada. Eu conheci Jesus na Irlanda, na Assembleia de Deus lá, né? Voltei para cá, não frequentei igreja aqui. Voltei para o mundão. E depois de casada, alguns amigos nossos começaram a nos levar na igreja. E aí nós nos convertemos. Mas eu não tinha vontade de ser mãe. E eu e o Raul era super de boa com isso. A gente falava que a gente queria ser só a gente, juntar nosso dinheiro. Viajar e voltar pra passear, e é Irlanda. isso aí. Isso. Eu tinha muito desejo de ter meu negócio próprio, de ser empresária de sucesso e tal. Então, eu sempre almejei ter um negócio meu, não sabia o quê, mas eu tinha esse desejo. E quando eu me converti, esse desejo de mãe foi aparecendo aí depois, bem depois de convertida. É aquele negócio, né? O Espírito Santo vai te convencendo. Conforme você se relaciona, as coisas de Deus vão se tornando naturais para você. Sim. E aí eu quis ser mãe. E engravidei, ainda trabalhando como maquiadora. Eu estava muito bem como maquiadora. Eu trabalhava muito, eu estava com meu estúdio. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava trabalhando num salão, mas já estava voltando para ter um estúdio próprio, estava montando meu próprio estúdio. E cheguei a montar o estúdio em casa. E aí Deus começou a falar muito forte no meu coração que era hora de voltar para o lar. Não sou contra a mulher trabalhar, não tenho nada disso. Acredito que é super possível cuidar dos filhos e trabalhar, né? Com algumas limitações, claro. Mas o Senhor me revelou algumas coisas que Ele tinha para mim e que, para que essas coisas acontecessem, eu precisava passar por um processo. E uma parte do processo era voltar ao lar e aprender o que era ser uma mulher segundo a vontade de Deus. Nossa, que forte, hein? Porque eu não sabia o que uma mulher que Deus... Qual era a vontade de Deus para uma mulher? O que uma mulher que é usada por Deus faz dentro de casa, faz com o marido. Então, nesse processo, eu descobri que eu desonrava o meu marido em atitudes, em palavras, na falta de submissão. Eu não sabia o que era me submeter ao meu marido, né? Eu não sabia o que era criar um filho segundo a vontade de Deus. E muito louco, porque no último mês que eu trabalhei como maquiadora, e o Senhor já falando para mim que eu ia voltar para casa, eu fiz R$5.000 como maquiadora em 15 dias. E assim, você fala, eu tô com um plano do meu estúdio, eu sempre quis ter o meu negócio. Sim. E logo Tem um agora... sonho, né? Eu tinha acabado de comprar uma consultoria em colorimetria na maquiagem. Custou R$2.000 o curso. Eu estava pagando parcelado o curso. Estava começando o curso, aprendendo sobre como aplicar a colorimetria na maquiagem, favorecer as minhas clientes e tal. E aí Deus lá falando, volta para casa. E eu falando para Deus, se eu parar de trabalhar, o dinheiro não vai dar. E aí Deus fazia uns milagres, assim, tipo, meu marido recebeu aumento no salário, começou a ganhar mais no ticket de alimentação da empresa. E eu falando, ainda não dá, Deus. Aí Deus foi lá e colocou mais coisa. Aí eu falei, Deus, agora... Você tentou correr de todas as de formas. todos os jeitos. Eu acho que desde quando começou até o processo de eu aceitar, enfim, vou ficar em casa... Deu uns 7 meses aí, deu lutando contra Deus. E Deus falando, volta pra casa, menina, volta pra casa. E eu ainda fiquei assim, brigando também, porque eu tinha muito aquela emoção, né? O neném acabou de nascer, e aí você não sabe se você tá ali mais emotiva, com medo de deixar ele com qualquer pessoa. Tem hormônio também, um monte de coisa, então, né? Imagina, a bagunça. E aí é Deus falando com você, e os hormônios falando com você, e aquela loucura. Eu falei, tá bom. O que eu faço? E o medo da gente querer ter o controle de tudo, né? A gente sempre quer estar ali no controle. O meu maior medo era a falta do dinheiro. Tipo, eu sou a pessoa que sustenta a minha casa e eu nunca sustentei a minha casa. E desde o dia que eu decidi parar de trabalhar, eu sei disso. Porque na minha casa nunca faltou nada. E o meu dinheiro nunca fez falta. Olha só. E quem vê, assim, o Raul, quando a gente fala sobre quanto o Raul ganha ou como a gente vive, dá para perceber que é um milagre, sabe? E eu sou feliz e sou completa, mesmo com algumas coisas que faltavam na minha casa. Esses dias nós ganhamos um jogo de sofá.
Eu acho que a gente ficou aí uns 3, 4 anos sem ter sofá em casa. Mas isso é uma coisa que nunca, tipo, deixou Te a gente incomodava, triste, né? me incomodou. Sim. Nada que a gente falava, poxa, não vai dar pra comprar o sofá esse mês de novo. Nada disso. E aí Deus mandou um sofá lindão, cara. Mas lindo mesmo, que se eu tivesse ido na loja comprar, eu não teria comprado. Você ia falar, esse não dá pro dinheiro, aí você ia comprar talvez Um simples. bem inferior. E Deus foi lá e mandou, né? A gente dormiu 3 anos com um colchão no chão, sem ter dinheiro para comprar uma cama. E aí, quando Deus mandou a cama, um cliente do Raul, que ficou muito encantado com ele, falou, vou te dar uma cama. E a gente falou, opa, uma cama, a gente tá precisando. E aí o cara foi lá e deu uma cama feita de marceneiro, madeira maciça, uma cama legal. incrível, assim. Então, o sustento de Deus na minha casa, desde o dia que eu escolhi obedecer, vale todo e qualquer sacrifício que eu fiz desde lá, sabe? E assim, com certeza você passou por momentos e pessoas que às vezes até te julgou, até você sofreu algum tipo de preconceito. Sim, né? sofro E como é que ainda. foi? E como é que você tenta lidar com isso no dia a dia? Eu tento olhar para a pessoa com misericórdia. Porque realmente, você olhar para uma menina de... Agora eu tô com 30 anos, mas eu estava com 20, 26, 27 anos quando isso começou, né, a acontecer. Sim. Pensa, no auge da carreira, se tornando conhecido em Santa Fé. O Raul andava pela cidade e as pessoas paravam para perguntar para ele: você é o marido da Tati Brito? Ninguém sabe o nome dele, mas sabia que era Isso, exatamente. por conta da sua atuação, né? Que legal. As pessoas iam comprar porta com ele lá, as esposas dos caras que iam com ele falavam: ele é o marido da Tati Brito, eu sigo ela. Então eu tava muito conhecida. Então foi um contraste muito, assim, pra você, né? E talvez até pra quem te conhecia. Olhar pra tudo isso e falar, nossa, mas... Foi muito impactante. Muitas seguidoras minhas não acreditaram no que estava acontecendo. Muita gente veio me perguntar: é só temporário, né? É só até você conseguir colocar ela na escola, ou tipo, é só até ela conseguir ficar com uma babá, ou só até ela desmamar. Tem gente que até hoje não acredita. Às vezes as pessoas, na hora que eu vou contar que eu deixei de ser maquiadora, tem gente que fala assim pra mim: mas você pensa, né, em fazer outra coisa ou voltar a maquiar logo em breve. Aí quando eu falo, não. Tipo, o sonho mudou, né? Nunca mais? Eu falo, não é nunca mais, porque a gente nunca pode dizer nunca. Mas eu tenho convicção em Deus, não em mim mesma, de que maquiagem não é algo que vai retornar a acontecer na minha vida. Sim, sim. Porque não é algo que Deus quer que eu faça. No caso, a maquiagem foi uma parte do meu processo. Ela foi uma etapa muito importante no meu processo de cura da depressão, de restauração da minha vida, porque ela restaurou um pouco da minha autoconfiança, em acreditar que eu sou capaz de algo, de aprender algo novo, de fazer algo diferente. E todo mundo ficava chocado realmente com o meu trabalho, porque quando eu comecei a maquiar, eu não fiz curso em Santa Fé, eu fui fazer curso fora. Então, quando eu comecei a maquiar, a minha técnica era muito diferente do que o pessoal estava acostumado ali. Então, eu trouxe algo diferente para a cidade, que mexeu ali. Muita gente ficou brava comigo, com o meu trabalho, com a forma como... com a maquiagem que eu estava oferecendo. Falando que tá errado, né? Porque não é igual ela. Exatamente. E o meu preço, por eu estar no começo, eu acabava cobrando mais barato. Então, eu tive muita cliente. Então, a maquiagem, eu entendo que foi um processo, uma parte do processo da minha vida muito importante. Foi uma etapa ali que Deus precisava me usar naquilo. Sim. E durante esse trabalho, eu pude falar de Jesus para muitas pessoas. Vi gente voltar para a igreja, voltar para Jesus. Vi gente perdoar marido com conversas que eu tive dentro do salão. Vi pessoas mudar de ideia sobre criação de filhos ou ter filhos com essa oportunidade que Deus me deu. Mas hoje você entende que, tipo, esse ciclo se finalizou? Sim. Como maquiadora. Como maquiadora. Eu entendo que Deus tem algo para mim profissionalmente. Propósito. Tinha um propósito e o propósito se cumpriu. Se cumpriu. E agora vamos para outro. Isso. E eu também vejo que no que Deus tem revelado para mim a respeito do que Ele quer de mim, eu vejo que Ele precisa me preparar para isso. Não é um lugar que Ele vai me colocar que eu posso chegar lá e com 2 pés e vou falar disso. Então, eu vejo Deus
Criando os fundamentos, né? Isso, criando uma história para a hora Sim. que ele for me usar, as pessoas não poder olhar para mim e falar assim, você não sabe do que você está falando. Aí as pessoas vão olhar, nossa, ela vive isso, então Sim, ela sim. sabe do que ela está falando. Muito forte. É forte assim, tanto a sua história de transformação, porque eu acho que nada é mais difícil na vida de uma pessoa do que falar, vou quebrar o meu sonho, né? Às vezes tem a questão da pessoa fazer de um jeito errado, por problemas, e você, no caso, fez por algo bom, né? Sim. Mas mesmo assim, é o sonho, né? Nossa, Sim. é o meu sonho. Você teve, além da luta, assim, de você mesmo, Deus, você tá me falando, mas ainda não sei. Você mesmo teve, às vezes, alguma coisa para falar, eu não quero mesmo, vou... Eu comigo mesma. Às vezes eu ainda olho para Sim. minha situação atual, tem dia que a gente é ser humano, né? Não tem Sim, como. sim. E é igual você falou, existem pessoas que chegam em você e falam assim coisas sem pensar no que estão falando. Então, tipo, Às vezes ela tá até querendo ajudar, né? sim. Mas sim. a forma que ela expressa, né, acaba você te tá num ferindo, dia- né? Se você tá num dia muito cansada, já passou por... Tipo, esses dias a Helena tava muito difícil, ela tá entrando nos 3 anos, então ela tá numa fase, assim, de mostrar resistência para tudo, de querer mostrar as vontades e se impor. Então, tem dia que eu chego no fim do dia super esgotada mentalmente. E aí vem alguém e te derrama um monte de palavras, a primeira coisa que você faz é olhar para você mesmo e falar, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que eu não deveria estar aqui. Até aquele pensamento, você citou um pouco, né? Você é pedagoga, você não sabe fazer as coisas, né? Tipo, Sim. estudou um pouquinho ali, fez uma faculdade, já é suficiente para eu... né? E também ver outras mulheres, né? Às vezes você vê, entender o tempo de Deus. Nem sempre é fácil você olhar para Deus, ver Deus te falando, eu tenho algo para você profissionalmente. Eu tenho uma carreira para você, mas você vai ter que esperar o meu tempo para você chegar nessa carreira. E aí você vê outras mulheres que têm filhos, que estão tendo filhos, que estão ali trabalhando. Consegue ter resultado também, né? Desenvolvendo carreira, Sim. alcançando objetivos, ajudando o marido em casa. E você vê ali a sua vida ali, você dentro de casa, limpando, passando, cozinhando, cuidando, educando. Cara, eu sei que tem frutos. Sim. Tem. Sim. Mas na hora, o que você Nesses sente momentos não é. de tristeza, assim, Sim. fica isso, né? Sim, então E é um trabalho, assim, desgastante, né? Sim. Vamos dizer assim, cansativo, né? mentalmente. Né? Porque você fica fechado num lugar só, tem que fazer todo o serviço, mas, assim, de outra forma, é muito gratificante, né? Exatamente. E principalmente quando, como você falou, Deus colocou isso no seu coração para fazer, Sim. né? Então, isso te traz um refrigério muito bom. Sim, exatamente, porque aí eu vou aos pés do Senhor chorar. E aí, a hora que eu tô lá chorando, a primeira coisa que ele me lembra fui eu que te coloquei aqui. Sim, isso Então é você fantástico. não tá sozinha, né? E ele sempre traz uma palavra de conforto, um refrigério. Às vezes ele me mostra as coisas, eu vejo ele me mostrando. No outro dia você acorda e parece que a lente de aumento para os positivos, para os resultados do que você está plantando, dá uma ampliada, assim. Aí Deus faz você ficar enxergando, tá vendo? Isso é resultado, tá vendo? Isso é resultado. Eu tô te moldando, o seu coração só tá assim hoje porque você se dispôs aquele dia. Então, ele sempre traz um refrigério para minha alma. Mesmo eu, às vezes, passando dias em discussões e luta com ele, por que não agora, por que isso, por que desse jeito? Será que tá bom? Será que não tá? Será que eu tô fazendo certo? Mas o resultado, assim, com a sua filha também, isso é muito legal, né? Porque, assim, como a gente estava conversando antes nos bastidores, você dando exemplos, né? Por exemplo, em relação a pais, né? Né? Às vezes vai num parque, coloca a filha para brincar, você vê a reação das crianças que não estão, assim, caminhando no mesmo caminho que sua filha, né? É totalmente diferente, né? Então, às vezes, o respeito com as crianças, até mesmo com os pais. Então, tipo assim, você se dedicando totalmente a ela, a sua família, ao seu esposo, com certeza vai ter uma repercussão muito boa, né, Bê? Uma repercussão grande. E eu penso em uma coisa, sabe, Tati? Eu sempre falo com minha esposa em relação a algumas situações.
o mundo hoje, a gente está voltado a que o mundo veja quem nós somos. Uhum. Olha que legal, olha o que eu penso. Quando, na verdade, quem realmente importa isso é sua filha, seu esposo, né? Seu futuro filho também. Essas são as pessoas que importam. A gente está tão voltado para fora quando aqueles de dentro, às vezes, estão com falta da gente. Eles não sentem, talvez, em palavras, mas o que eles sentem nas atitudes é isso. Eles sentem falta. Sim. E essa sua atitude de, talvez, se voltar para dentro, mesmo que assim, empurrada por Deus, ela vai fazer. Mas talvez a reflexão que Deus quer mostrar para esse mundo. Olha o que a gente precisa. É isso. Quando tudo começou, é isso que eu precisava, é isso que eu esperava de vocês, porque vocês precisam disso. Nós, seres humanos, precisamos, né? Eu e Israel chegar em casa, ver nossa esposa lá, é uma alegria para nós, né? E talvez até para elas, porque, tipo, nossa, eu consegui, né, deixar nossa casa bem cuidada. Então, eu vejo nobreza nisso, eu vejo. Só que a maioria hoje vai para fora, né? Mas também existem... Tem tido muito movimento de volta ao lar, mas o que eu percebo? Que as mulheres, ao voltar para o lar, elas se sentem perdidas, deslocadas, e aí elas, em vez de voltar para o lar com alegria, né, voltam com tristeza, com obrigação, com peso, com fardo, não há dedicação. Por quê? O trabalho do lar, o trabalho da casa foi muito desvalorizado. Então, hoje em dia, a gente olha para como ficar em casa como algo inútil, fútil, desprezível. Tem mulheres que acham mesmo desprezível você passar o dia em casa tendo que fazer a mesma coisa todo dia. Porque, gente, eu levanto... São 7 dias na semana. Todos os dias eu arrumo cama, faço a Helena arrumar a cama dela, preparo café para todo mundo, dou café, tiro mesa. Ensina ela. Ensina a Helena. Eu lavo louça 3 vezes ao dia, faço 3 refeições 3 vezes ao dia, lavo roupa, dobro roupa. Então, eu não faço... Todos os dias. Isso aí, que eu tô falando para vocês, é o que eu faço até mais ou menos aí 11 horas da manhã. Então, Você não trabalha, né? Você só fica em casa. E aí, tipo, você vê isso... Você só fica em casa. Ou se não, E aí tem mulheres também que só ficam em casa mesmo, de fato. Que passou o dia em casa e aí o marido chega e elas descontam o peso ali. Eu fiquei com o seu filho o dia inteiro, você não sabe o trabalho que ele dá. E aí a casa tá aquele... E a criança olhando tudo aquilo sem entender nada. Sendo que uma criança, uma parte importante da educação da criança é a ordem no lar. Sim. Os pensamentos da criança é construído em meia ordem. Uma casa em desordem tem uma criança em desordem. Então, a ordem no lar é muito importante para a educação de um filho. E então eu não fico em casa, só em casa. Olhando pra parede, vou passar minha roupa. Sim. A filha tá ali, comportadinha, sentada no canto dela, né? Tem isso aí também, tá? Porque eu não uso tela com a Helena, né? E aí tem gente que acha que fica, como você consegue fazer as coisas? Eu falo, pessoal, como que educar o filho resolve. Eu dedico a ela meu tempo, né? É que, assim, hoje as pessoas pegam um celular, uma tela, um tablet, Sim. Eu quero fazer alguma coisa, então fica aí assistindo um desenho, fica aí... A gente quer o quê? Se livrar da criança, né? A gente não, né? Extremo. Entre aspas, né? As pessoas. Eu encontro muito hoje em dia o extremo. Eu sou mãe, fico só em casa, mas eu não consigo limpar minha casa, só cuidar do meu filho. Aí tem a que consegue limpar a casa, mas aí você vai ver o filho passa o dia inteiro na televisão, ou no videogame, ou no celular. Não consegue interagir com as crianças, não né? Tem na interação. Escola, quando vai. Aí a gente vê que a inteligência da criança está totalmente prejudicada, ou porque a criança, decora as letrinhas do alfabeto que passa no desenho, a mãe acha que o filho está super desenvolvido, mas aí tem uma criança de 3 anos que, por exemplo, não consegue escalar o castelinho lá do parquinho. Porque recentemente tem tido estudos que a tela prejudica a composição muscular e a formação óssea da criança. Nossa. O desenvolvimento mesmo. Sim, né? E é algo muito sério. Sim, porque ela faz... as luzes que são emitidas pela televisão, pelo celular, prejudica o cérebro. A criança lá, de até 7 anos, até 3 anos, tem milhões de comunicações neuronais diárias. Então, você imagina, vem a dopamina e mata tudo Acaba aquilo. com tudo aquilo. Falando em relação um pouco à educação também, eu sei que você tem um projeto de homeschooling. Sim. Como que tem sido isso? Você já tem montado o projeto disso?
Tá vendo como que pode ser? Eu estou estudando ainda. Por eu ser pedagoga, claro que isso facilita. Eu sei que muita gente quer, porque muita gente fala para mim. Eu sei o rumo do que a gente espera numa educação. Mas o que eu aprendi na escola e o que eu tenho estudado em homeschool, na escola, na faculdade, tem quase sido inútil a minha faculdade para ser uma mãe educadora domiciliar. Né? Porque a gente sabe que a base da educação hoje em dia é marxista. E no homeschool a gente descarta essa base. No homeschool cristão, no meu caso, né? Sim. A minha base vai ser bíblica. Mas eu tenho começado já a preparar o currículo da Helena o ano que vem, que ela começa o período de pré-alfabetização. Então, eu quero começar a pré-alfabetizar ela o ano que vem. Então, eu tenho estudado sobre fonética, sobre a alfabetização por meio dos fonemas, né? E aí eu também já estou preparando ela para esse período, com concentração com atividades pedagógicas diárias em casa, com brincadeiras, assim, para desenvolver esse ponto mesmo. Concentração, o ficar quieta na hora de estudar, né? O prestar atenção no que eu estou explicando, treinando devolutivas com perguntas e respostas dela. A gente faz um devocional todo dia de manhã, que tem uma duração de 30 minutos. Então, é sentado, tem uma ordem, tem uma organização. Ela faz memorização de versículos. Ela tem quase 3 anos e ela já sabe 6 versículos bíblicos de cor. O que eu não sei, na verdade. Né? Olha só. Mas assim, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você simplesmente olha vídeos de pessoas fazendo e vai lá e faz dar certo, né? Não, bem capaz. Porque na rede social tudo é pintado assim, Sim, né? Olha, que legal. E eu até tento mostrar bastante da minha realidade no meu Instagram. Eu conheci o homeschool através da Samia Marcilli, a mulher do Ítalo Marcilli, super famosa aí na área do homeschool. Depois eu conheci as meninas do Educação no Lar, que elas são mãe homeschoolers, com um trabalho muito legal. Elas têm uma comunidade sobre a educação no lar. O foco não é homeschool, mas elas falam sobre princípios de obediência, sobre as virtudes, educação da vontade. E acaba que no Instagram mostra a vida diária delas sobre homeschool. E a base do currículo delas é Charlotte Mason, que é uma mulher cristã que desenvolveu todo um currículo escolar para mães usarem em educação domiciliar. E aí eu me apaixonei por isso, conforme eu fui vendo elas trabalhando, a Samia trabalhando, eu falei, nossa, isso é uma possibilidade para mim. Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a seguir também a Letícia, ela não faz homeschool, mas ela é cristã, e ela começou a trazer algumas pautas para o Instagram dela a respeito do marxismo, né? Do marxismo cultural dentro da escola. E aí várias coisas começaram, tipo... O meu olho começou a se abrir para muitas coisas que eu estudava. E a Bíblia, assim, eu falando, cara, eu não quero que minha filha aprenda isso. De fato, isso vai contra. E tem uma idade, assim, limite? Tipo assim, ela vai até tantos anos e depois eu vou colocá-la na escola mesmo. Ou a ideia mesmo é ser um longo período homeschool? Eu quero ser muito humilde nessa área. É um desejo que eu tenho orado e Deus tem me trazido conforto em tentar. Mas eu também quero ter, assim, ser humana. Olhar para mim e falar assim, olha, não deu, não fui capaz. Então, ela vai para a escola. Uhum. O meu desejo é começar e eu quero tentar pelo menos até os 12 anos. 12 anos, nossa. É a idade da adolescência, que aí os ideais já estão formados ali. O alicerce já está formado. E o que eu construí até ali não muda, né? Não muda dentro dela mais. Sim. Ela pode desviar, normal, mas ali são coisas que vão ser latentes. São fundamentos. Exatamente, que vão confrontar ela. Quando ela estiver fazendo algo errado, já não é uma coisa que ela vai olhar para aquilo e falar assim, isso daqui não deve ser verdade, então eu vou lá fazer. Na verdade, ela vai já fazer... vai ter isso firmado, eu estou fazendo errado. Pronto. Então, eu penso... O meu foco é, pelo menos, aguentar até os 12 anos. Que eu penso pelo fato da fé. Eu quero ter um alicerce da fé dela muito bem estruturado. Para a hora que eu colocar ela na escola. Até porque eu vejo Deus usando a Helena. Eu já em orações, Deus já me mostrou a Helena em algumas coisas específicas. Uau. Então, tipo, falando de Deus. E eu não tenho medo de falar, porque se der errado, se não for assim que acontecer... Deus está no controle de tudo. Mas eu sei que isso tudo que eu tenho feito com ela, um dia Deus vai usar ela em algum lugar. Então, eu tenho a convicção de que eu vou fazer
vou estruturar muito bem a fé dela. Já me falaram que eu vou criar ela numa bolha, como se ninguém vivesse a sua bolha em Eu casa. acho que bolha as pessoas, elas tiram, às vezes, do contexto. Porque bolha, assim, é você obrigar a pessoa a ficar naquilo. Você não tá obrigando, você está mostrando. Quem depois puder seguir ela no Instagram, lá ela mostra, tem os destaques lá. Ela mostra pra Helena, ela explica as coisas. Então, eu acho que pôr numa bolha é muito diferente de você mostrar o caminho. O caminho é esse. Se você quiser ir por esse, você pode, mas vai dar errado. Tem muita gente que fala comigo sobre a socialização, mas a Helena, ela é uma criança que socializa. Por quê? Eu não fico só em casa com ela. Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que seria o processo de interação dentro do homeschool? Como é que você faz? O processo de interação, porque uma das coisas que pertence ao currículo homeschool é o tempo na natureza, o tempo fora de casa. Isso faz parte. Então, você precisa tirar a sua criança de casa. Então, eu levo ela muito em parquinhos públicos na nossa cidade. Por a gente morar numa cidade pequena, eu tenho muita possibilidade de passear com ela vários dias, todos os dias da semana, se eu quiser. Eu levo ela nos parquinhos, ela faz natação desde 1 ano de idade, então ali são ela coleguinhas... Tem Sim, outros relacionamentos. Sim, são coleguinhas fora do nosso convívio, fora da igreja. Nós temos a igreja, né, gente? Que na nossa igreja, por exemplo, tem... escolinha dominical aos domingos, então ela interage com as crianças da idade dela da igreja. Ela não tá fechada, ela não vai tá em ficar cárcere, nessa né? bolha, Nossa, né? tá fechada. Sim, mas querendo ou não, se a gente for olhar como bolha, todo mundo tem a sua bolha. mundo. Você Sim. tem a sua bolha Com da sua certeza, casa. com certeza. Você não é todo mundo que chega na sua casa, que entra, que faz parte da sua amizade, não é com todo mundo que Não, você tem gente que tem vai em liberdade. casa e não sabe muita coisa da minha vida. Exatamente, isso é uma bolha, gente. É. Então, querer dizer que a minha filha vive numa bolha, todo mundo tem a sua bolha. O que eu acho que estão querendo se expressar você está obrigando ela a pensar igual você. Exatamente. E quando, na verdade, você está ensinando Sim. o que é. Se Eu acho que é o meu Ensinando direito. princípios, né? Isso. Na verdade. Eu penso assim, eu, Tatiane, sou cristã. O que eu vou ensinar para minha filha sobre a minha fé, sobre Sim, o que eu claro. creio? Você que não é cristão, você não vai ensinar para o seu filho a ouvir a música Com lá que certeza. você a música que você mais ouve, você não vai pôr? Porque eu não posso pôr para minha filha o louvor. Porque eu estou trancando ela numa bolha, obrigando ela a viver aquilo que eu vivo. Sim. Eu não estou. Mesmo porque a Helena já está com 3 anos e ela já sabe dizer as vontades dela. Se ela quer ouvir uma música, lógico que ela nunca ouviu uma música que fale palavrão, então isso jamais estará no vocabulário, na opção dela, Sim. por ela nunca ter ouvido. Mas tem algumas músicas específicas que ela gosta de ouvir, por exemplo, Leãozinho, da Xuxa. Ela pede de vez em quando, ela tem um ursinho que ela dança com ele, e eu coloco sem problema algum. Agora, eu não posso olhar para minha filha e achar que ela é dona da vontade dela aos 3 anos de idade. E eu acho que saber inclusive... pode falar. Saber filtrar, né? Eu ia falar, né? Saber filtrar. E assim, eu acho incrível que hoje as pessoas elas querem dar responsabilidade aos pais de qualquer situação. Eu vejo, inclusive, por exemplo, uma criança que ela é abusada, tem problemas, pais com drogas, a justiça atribui aos pais a responsabilidade de continuar cuidando da criança. Isso. Uma família toda desconfigurada. Agora, quando uma família bem configurada, que a gente pelo menos assim... tenta ao máximo, olha, vou ensinar minha filha nesses caminhos. Não, você não deve ensinar esses caminhos. Então, assim, o pessoal não sabe nem pra onde olhar e quer dar Hoje em palpite dia, a essas coisas, né? A gente não sabe nem dizer o que é um lar saudável. Não sabe. O que é um lar estabilizado? Uma família bem estruturada? O que é? Depende do conceito de cada um. Porque hoje em Né? dia, na nossa cada visão um. cristã, o que é um lar bem estabilizado? São um pai, mãe que trabalha, que Sim. cuida, né? Se um faltar, a gente tem um presente outro, né? a família para cuidar, né? Um pai que trabalha, honesto, que vão à igreja, que leem a Bíblia. E mesmo assim, dentro da própria igreja, nós temos lares desestruturados. Muito. Pessoas que sofreram na infância, que carregaram a sua história para dentro de casa e Tem repetiram. traumas e tem Isso. E que tantas não coisas. tiveram um processo de cura, de Isso. uma... Porque a minha história de vida, o que eu faço com a Helena hoje não é o reflexo da minha vida. Você conseguiu quebrar. Eu tive que quebrar um ciclo. Eu tive que colocar uma barreira. Ó, até aqui eu vivi, mas com a minha Você filha não vai teve acontecer. que vencer muitas coisas Eu para tenho- chegar eu onde tenho. você está hoje. Até hoje eu Então. venço. Porque um filho, para as coisas, pro tipo de trauma que eu carrego, um filho é gatilho.
A minha filha é um gatilho. Quando ela chora desesperadamente porque ela quer algo, o tanto de gatilho que dispara na minha cabeça... E o gatilho, cara, é um negócio assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque, assim, volta as lembranças antigas, os traumas antigos, e aí a gente ter o controle da situação. Sim. E até mesmo pra gente não passar isso pros nossos filhos. Isso. Eu acho que você ter seu esposo ao seu lado também te ajudando. Ajuda, sim. Né? Porque, assim, ninguém faz nada sozinho. Tanto que o conceito de família é isso, né? Isso. Então, eu acho que sempre ter essa pessoa, no caso, seu esposo, é importante. Pra talvez trazer de volta, né? O meu marido, ele... Pra mim, ele é, depois de Deus, de Jesus, ele é tudo na minha vida. Ah, sua filha não é tudo, meu marido é tudo antes. Porque o meu marido, ele tá comigo antes mesmo dela existir. Sim. Se Então, não existisse o Raul, não existiria ela. a Helena, nem o Lucas Sim. que vai vir. Ele é a chave da mudança da minha vida. Que bom. O Raul foi algo que Deus colocou na minha vida para mostrar que ele estava ali cuidando de mim. Porque quando a gente se casou, 3 meses depois, eu entrei numa depressão profunda. Nossa, e 3 meses é muito recente, né? Não queria sair da cama, a gente não beijava na boca, a gente não tinha relação sexual, a gente não conversava. E ele cuidou de mim todos os dias. Ele nunca olhou para mim e falou assim, se você continuar desse jeito, eu vou te deixar. Ele sempre olhou para mim e falou, eu te amo. Isso é ser um homem E de eu caráter. vou te esperar. E ele esperou. Ele trabalhava muito, sempre colocou comida dentro de casa. Quando foi para eu deixar de trabalhar, eu falo isso porque foi muito incrível. Deus falando para mim ficar em casa e eu morrendo de medo de dizer para ele que Deus estava falando para mim ficar em casa. E ele falou assim, a gente precisa do dinheiro e tal. Talvez ele tava até esperando esse... Aham, trabalhar isso, agora, né? Mas eu acho que foi isso mesmo. Porque eu falei para ele, eu preciso sentar e conversar com você. E aí eu falei para ele, olha... Eu sinto que o meu tempo acabou como maquiadora e que eu preciso ficar em casa. Ele olhou pra mim e falou assim, você não precisava nem ter me falado isso. Eu estou aqui pra cuidar de você e da Helena. Você não precisa ter medo, você não precisa duvidar. Porque se tiver que trabalhar 24 horas por dia eu trabalho, o que você precisar eu vou te dar e você não precisa ter medo. Se Deus falou, obedece. Nossa, isso daí não tem nem... Tipo, Deus tá falando, eu tô resistindo, vou falar com o marido, se o marido não deixar, Isso. aí ele vai lá e dar uma dessa. E às vezes eu acho que eu fui conversar com ele com a intenção, tipo, acho que ele vai mandar eu trabalhar. Se meio ele período. mandar, meu Não. Deus, eu tenho que honrar meu marido. Tem jeito. Eu ainda falei pra ele assim, se você quiser que eu continue trabalhando, a gente pode ver uma babá. Eu fiz os cálculos de quanto custaria uma babá pra gente poder contratar uma babá ou alguém pra cuidar da casa, pra Sim. diminuir o trabalho. A carga. Sim. Não, ele falou assim, eu vou suprir vocês no que for preciso. Porque se Deus mandou, Deus mandou você sair do serviço e ele falou que supriria a nossa casa, ele vai me suprir do mesmo jeito, com força, com trabalho, com o que for preciso. E ele sempre foi assim, quando precisou trabalhar mais, ele trabalhou mais. A gente lá em casa, a gente não tem um padrão de vida assim... esbanjador, cheio de... A gente não tem pro excedente. Tipo, todo fim de semana na minha casa não tem lanche. Eu cozinho muito, eu aprendo receitas novas para poder fazer comida diferente em casa, que sai mais barato. Isso é até maravilhoso, porque você tá em casa, espera, Sim. eu consigo, você é Sim. capaz. Então, Mas até exatamente por isso, porque eu penso que a presença do homem em casa é muito importante. Então, o que eu puder fazer para ele ter tempo no lar, para ele estar presente na vida da Helena, principalmente. Ter ligação com ela direta, Sim, isso ela é a fundamental. imagem de homem que um dia ela vai se casar. É. Então, eu preciso que ele esteja ali, que ela veja ele ali, como ele cuida de mim, como ele cuida dela, como ele cuida da casa. Então, todo o esforço que eu puder fazer para ele estar o máximo de tempo possível com a gente, eu faço. Eu me esforço muito. Eu deixo de comprar um monte de coisas para ele poder estar em casa. Porque eu acho muito importante a presença dele lá. sim, sim. Voltando só à pergunta que você fez sobre, tipo, você vê vídeo e reproduz e é fácil, eu falei que eu mostro muita realidade porque eu tento lá no Instagram mostrar como é difícil ensinar a Helena. Porque tem muita gente que acha que eu sou uma mãe de sorte.
Ou que... sorte. É, É dedicação mesmo. Ou que ela é muito inteligente a ponto de eu não ter trabalho para ensiná-la. Sendo que é dia após dia, é repetição atrás de repetição. É fazer a mesma coisa todos os dias O até que engraçado aquilo é que assim, você se tem torne tempo parte. pra cuidar dela. Algum dia dá pra você filmar. Você não tá filmando o tempo Isso. todo, toda hora. Exatamente. Então, você não tá filmando as horas que não dá certo, talvez, né? Aham. Às vezes tem alguma hora que não deu certo de nenhum jeito. Aham. E você, inclusive, se preocupou em cuidar e não em filmar, Aham. né? Isso. Mas- Eu tenho assim, no meu Instagram, geralmente eu posto segunda e terça. São os dias que eu mais posto conteúdo. Sim. Justamente porque é um negócio que toma muito tempo. Então, se eu for me dedicar ao Instagram, eu não consigo fazer as minhas coisas de casa e cuidar dela e fazer o que eu tenho para fazer em casa. Então, eu priorizo. E nem sempre segunda e terça eu ainda E consigo... ainda cuidar de você também. né? Isso, É. exatamente. Ah, mas você só Então- fica em casa, você faz o quê? Eu vou ficar vendo essa piada até lá. Exatamente. Ano passado eu li 16 livros. Em 12 meses eu li 16 livros. Ainda é pouco, né? Se a gente for ver, porque pouco. 16 livros é pouco. Já é mais que eu, mas... E aí tem gente, tipo, no final do ano eu fui e postei a lista de livros que eu li. E eu li a Bíblia inteira. Aham. Porque eu faço a leitura da Bíblia corrida, né? E aí teve gente falando, nossa, mas como você consegue? Como você tem Você não sente dor? Você não fica cansada? É óbvio, gente. É um ser humano, meu Deus Eu do acho- céu, né? Ué. Quem é de- Mas, gente, o dia tem 24 horas. É. A ciência diz que a gente precisa dormir 8 horas por dia. Se a gente for fazer as contas de 8 horas por dia, a gente tem que dormir o quê? Umas 10 horas da noite e acordar às 6 da manhã. Sim. Cara, é acordar cedo. Mas o que é acordar cedo? A minha filha acorda às 5 da manhã. Então tem dia que eu acordo O às meu 5. também, meu Deus. O meu marido acorda primeiro, agora que eu tô grávida, ele deixa eu dormir um pouquinho mais, porque, né, a situação atual necessita de um pouco mais de horas na cama. Mas era 5 horas da manhã, a hora que começa o dia lá em casa. A minha hora de dormir é às 11 horas. 11 horas da noite eu durmo. Agora a hora de acordar, É a hora que ela acorda. exatamente. É o E não despertador. tem disso. Hoje eu tô mais cansada, então hoje eu vou dormir mais cedo. Não tem. Porque eu tenho um dia para ser feito. Sim. Eu fico cansada, é óbvio, mas você também trabalha fora, você também não fica cansado? Com certeza. O problema é que nós achamos que nós temos o direito de nos poupar. As pessoas, hoje em dia, trabalham para buscar mais tempo de descanso. Então, eu quero um salário maior para que eu ficar possa parado. pagar alguém para limpar minha casa, É. para eu poder ficar parado. Sendo que Jesus nos chamou para quê? Para o movimento, né? Para servir Sim. constantemente. Poucas vezes na Bíblia você viu Jesus descansando. Claro que ele precisava do tempo de Sim. descanso. Na verdade, o que as pessoas querem fazer? Elas querem tirar toda aquela bagagem que é serviço nosso como pais, né? Aham. Como mães. E quer descarregar em outra pessoa. Eu vou contratar uma babá, eu vou... A tia A da escola. tela- A tia da escola, creche a tem que se merendeira, virar. qualquer... Não, nada contra, mas tipo assim... Ela vai educar meu filho, os professores têm que A educar meu filho, televisão, a televisão. o andador. Então, assim, a gente quer transferir essa responsabilidade para Isso, outras pessoas. sabe? Exatamente. Ah, a televisão é educativa hoje, gente. Super, Pode- nossa. Muito Esses desenho dias educativo. eu tava vendo um episódio da Patrulha Canina fazendo uma pesquisa e tal. O cara tem... Ai, eu não sei se esse assunto pode ser falado. Mas tem episódios que favorecem o feminismo dentro de um desenho. Não, na verdade deve se falar, porque a criança... Caraca, eu falei, gente, que é isso? E assim, o problema de movimentos, em qualquer um deles, de movimentos, é que você não está ensinando princípios. Você, às vezes, está destruindo princípios. Sim. Porque é a ideia de destruir coisas que a gente não concorda e vamos destruir isso. E para uma criança, isso não... A única ideologia que eu defendo é de Jesus. Sim. Tudo e qualquer coisa que vai contra o que está escrito na Bíblia
eu não defendo e não concordo. Sim, e está certo. Não discuto, claro. Sim. Se não há espaço para discussão, não discuto, porque eu não vejo necessidade se eu não estou interferindo na vida do outro, né? O que eu prego é a minha vida. Quem quiser ver o que eu vivo, tá aqui à disposição. Lógico que não tudo, né? Porque não cabe A expor Bíblia tudo até também. pede pra gente não entrar em vãs discussões. Porque Exatamente. realmente é vã, Exatamente. não serve pra nada. Eu sou muito feliz servindo a minha casa, eu sou Sim. muito feliz servindo meu marido. Isso é importante. Sou sim. Ah, Tatiane, você tem momentos de discussão. Eu tenho momentos de discussão não de dizer que eu estou infeliz fazendo o que eu faço. Eu tenho momentos de discussão com Deus em dizer assim, nossa, Deus, eu acho que eu cheguei no meu limite. Será que eu estou fazendo o que eu estou fazendo está certo? Ou será que está na hora de eu procurar algum emprego? Às vezes um mês é mais difícil que o outro lá em casa, e aí você vê aquela situação, aquele aperto, a gente se desdobrando para dar conta de pagar as coisas, aí quebra um negócio no carro, quebra um negócio na casa, e aí você olha para Deus, eu acho que eu vou ter que trabalhar, Deus não está dando. E aí vem Deus e supre. É. Que lindo demais Estar isso daí. na dependência de Deus É. é algo assim que não tem como a gente explicar. Sim. Entendeu? A gente... E nem sempre o que eu faço, o que eu vivo e o que eu obedeço é o que Deus quer de você. Eu Sim. sempre deixo claro quando eu falo sobre isso. Gente, isso foi o que Deus disse na minha intimidade. Lógico, Sim, é é seu. No algo meu seu. secreto. Aquilo que Deus queria para a minha vida. Porque o que Ele quer para mim precisa que eu passe por esse processo aqui. Sim. O que Ele quer para você, o que Ele Procure. vai escrever para sua Vai história. falar A com gente ele. não entende o propósito. É. De repente, isso lá na frente vai virar. Você vai trabalhar com isso, né? Exatamente. Ajudando outras mães, assim como você já faz no Instagram. Sim, Né? Ajudando outras pessoas, ajudando outras mães. Foi assim até mesmo que minha esposa te conheceu. exatamente. Né? Então, isso tem ajudado muito ela, tem sido muito benéfico pra nós, entendeu? Até te agradeço por isso, porque Muito assim... obrigada. Eu que fico agradecida. Ó, eu não tenho filhos ainda, mas já tô... Cara, é muito interessante, Tô aprendendo porque assim, aqui. a forma que ela faz a educação, né? A gente olha os stories e, tipo, cara, é uma linha que a gente quer seguir. A gente Sim. já tinha isso, né? E agora, quando a gente encontra pessoas que estão na mesma linhagem, no mesmo caminho, isso fortalece, fortifica, né? Sim. A Porque nossa às vezes a caminhada. gente quer algo, mas como que eu vou fazer? Isso. Sim. Quando a gente encontra alguém que dê o suporte, porque você fala aí que, né, eu tô só em casa. A atitude de você ir no Instagram mostrar isso, por mais que, né, talvez rápido, é rápido, mas opa, aciona um gatilho aqui pra eles que são pais Mas isso hoje, me né? motiva muito. Porque foi exatamente a sensação que eu tinha quando eu comecei a educar a Helena. Então, eu tinha a sensação de estar sozinha. Hoje eu já não tenho mais isso. Mas, Tati, na sua igreja não tem referências? Tem. Eu tenho muita gente que eu olho e falo, nossa, os filhos são pessoas preciosas, Sim. gente de valor, um casal de valor, com uma estrutura familiar legal. Mas existem coisas que Deus coloca no meu coração sobre isso, que aí quando eu vou lá checar, diverge do que Deus está colocando no meu coração. O caminho que Deus está pedindo para eu traçar diverge. Ah, e você discorda com eles? Não. Eu ouço, eu aprendo com eles, eu observo. Por quê? Porque para mim entender o que eu estou vivendo, o que eu estou buscando, o que Deus está falando, eu preciso ali da vivência dos outros, né, à minha Sim. volta. Então, eu tenho pessoas na igreja que são pessoas que eu admiro, mas não são pessoas que eu replico dentro de casa as coisas que eu vejo. Sim. Não por falta de admiração ou por julgar errado. É porque você quer fazer algo Diferente, diferente, né? isso. Do que elas... E você encontrou Exatamente. o caminho, né? Porque Encontra Deus aí o falou caminho. pra mim, ó, existe esse caminho, eu quero que você faça esse caminho. Então, no começo, eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha. Porque quem vai dar crédito pra uma menina da minha idade, com uma criança, primeira filha? Essa menina leu isso aí no livro, vai colocar isso em prática. Duvido que vai dar certo. Falando em assim, ler livro, assim, eu não sei, tá? Tô perguntando justamente de leigo.
O homeschool no Brasil, você não colocando sua filha na escola mesmo, tradicional. Não me denunciem, gente. Ainda não chegou nem a época. Hein? Não, eu até ia perguntar, como que é juridicamente isso para depois não ter problemas para você? No Brasil, ele não é proibido, Entendi. mas também não existe uma lei falando assim, faça homeschool desse jeito. Não tem nenhum outro. Nenhum outro. Tanto que tanto o ECA, que é o Estatuto que defende a criança e o adolescente, a Constituição Federal, elas dão aos pais o dever de fornecer a educação. Então, é o meu dever promover educação para minha filha. Mas lá não está dizendo por meio da escola. Então, da forma que você como entender. Pedagoga que tem assim, pelo menos eu... Não porque você consegue algo que outros não consigam, mas você talvez tendo um norte de onde buscar as informações, vai te dar todo esse suporte, Isso, né? na verdade eu tenho o norte de onde não buscar, né? Tem esse detalhe. Aonde não ir buscar informações, eu sei super bem. Tem um monte de lugar. Um monte. Tem esse detalhe. Eu vejo assim, gente, não menosprezando, mas tem Não, alguns cara, professores a faculdade eu que acho assim, incrível. e tem alguns professores também que recebem o material, pega e passa. Ele não questiona aquilo. E às vezes quem produziu o material, seja tendo pensado ou não, ele nem leu se estava certo, se estava errado, ele só replicou aquilo lá e, façam aí. O que acontece muito no homeschool, que eu falei, não me denuncie? Porque, às vezes, por ele não ser uma coisa que é muito propagada no Brasil, que não é comum ainda, mas, por exemplo, nos Estados Unidos... É super legalizado. Tem lei que protege o homeschool, tem todo um processo, tem provas que as crianças podem fazer lá. Sim, aqui no Brasil também tem. Aqui tem o Enseja. Então, uma criança homeschooler, antigamente era o Enem que fazia essa avaliação. Hoje, uma criança homeschooler, ela faz o Enseja, por exemplo. Eu vou até os 12 anos com a Helena. Com 12 anos, ela faz o Enseja. E aí, pela nota dela, eles sabem, ela está apta para entrar no ensino fundamental, então, já tem até preparação para isso, né? O quê? Uma preparação que permite isso. Sim. Então, isso, legal. E para a faculdade. Ali vai determinar o grau que ela tá, Isso. qual o ensino, às vezes ela que ela, está onde que ela... avançada. Então, às vezes pode... Já pensou, cara? Eu sigo, legal isso aí. Eu acompanho uma mãe homeschooler que ela já é mãe de uma adolescente e ela ajuda muito a montar currículo e essas coisas. E esses dias ela postou a filha dela, com 16 anos, ela passou em 16 vestibulares. Nossa! Dos 16, 6 foram internacionais. Nossa! Ela passou na Harvard. Eu acho incrível que hoje, assim, isso você me falando, tem pais felizes que... Gente, eu passei em uma faculdade, tá? Então, só pra você... Eu também. Feliz. Também. Mas pais, assim, felizes porque o filho passou em 3, 4, né? E cara, agora 16 é muita coisa. Não é? E um padrão internacional a gente sabe que fica assim, nossa, é diferente. Ela é autodidata, ou seja, a mãe dela deu aula para ela até os 13 anos. A partir dos 13 anos, a mãe dela montou o currículo para ela. Sim. E ela estudou. Você tem que saber isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Procura. Deu livros, fantástico, né? Forneceu as fontes. Mas a criança homeschooler, o que acontece? A disciplina é diferente. O que eu tenho visto muito... Vocês já notaram a quantidade de adultos hoje em dia que reclamam com a dificuldade em lidar com a procrastinação? Sim, no caso eu. A falta de disciplina na sua infância te prejudicou hoje. Então, deixar você decidir a hora que você quer estudar. Isso é ruim, deixar não é bom. a criança decidir que horas que ela vai tomar banho, que horas ela vai trocar de roupa. Até mesmo dos pais, por exemplo. Deixa na casa do amiguinho. Pede pro seu pai. Pede pra sua mãe. Isso aí também... Vira esse bate-bola aí, vamos dizer assim, cara... Criança hoje não tem hora pra dormir, dorme a hora que quer, fica vendo coisa no celular até tarde. Olha, eu não tenho nada contra, cada um educa seu filho do jeito que quer. Se não pergunta a minha opinião, eu não dou. Mas eu estudei, eu tenho aplicado na minha casa, embora minha filha vai fazer 3 anos ainda, eu colho frutos. E aí tem gente que vem me perguntar, nossa, como a Helena te obedece? Ela tem 3 anos, eu cuido dela desde o 0. É isso que você pensa, né? Olha, deu certo então, tá dando certo. Exatamente. E aí o que acontece? Nesse movimento que eu falei pra vocês, dentro da igreja, ou na minha vida, assim, de ter pessoas que me influenciam, e eu me senti muito sozinha por eu estar fazendo algo muito diferente, porque era essa a sensação. A sensação é de que eu tava
ainda hoje, que eu tava nadando contra a maré. Sim. O que eu sinto hoje, diferente de antes, era que era uma multidão e eu sozinha. Hoje eu já sinto que tem uns gatos pingados ali atrás de mim me ajudando, entendeu? Percebe que você tá sendo a precursora da multidão, pelo menos aqui, Isso. né? É. Né? Então, hoje eu vejo pessoas que me admiram dentro da igreja. Que falam, nossa, caramba, olha isso. Tem gente que chega em mim e fala, gente, que coisa mais linda ver a sua filha falando do versículo. Catecismo, eu não sabia que crente podia fazer catecismo, eu achei que só católico que tinha catecismo. E aí você vai Não lá... sabe nem a origem da palavra, Isso, né? nem sabe o que é o catecismo. O credo apostólico eu ensino para Helena decorar. Não como uma reza, mas Sim. como uma confissão, uma profissão da fé dela. Sim. Eu falo que é um ato consciente de fé. Porque ela vai decorar tanto que um dia ela vai olhar para aquilo e vai entender. Nossa, o que eu tô falando aqui? A decoração, assim, quando bem feita, você realmente grava aquilo. Mas quando você começa a cair em si e fala, nossa, isso que eu tô falando, isso vale até pra música. Quando eu era criança, eu cantava alguma música de criança e não entendia nada. Sim. Hoje, como adulto, a hora que eu começo a cantar, eu falo, cara, isso aqui A hora significava que você isso. vai ver toda a tradução, a Sim, letra, sim. o significado, cara, você fala, nossa, que negócio. Traz um às ensino vezes- bom Sim. naquilo, Isso. né? Então, hoje, que eu comecei a colher frutos disso, hoje eu vejo pessoas me admirando. Falo, nossa, funciona. Mas é aquele negócio, enquanto você não mostra fruto, as pessoas só estão jogando pedra, né? Sim. Só jogando pedra. E mesmo assim, né? Porque Jesus teve 12 frutos e foi É. crucificado. Foi bem difícil. A gente queria fazer aqui um pequeno jogo Ai, meu com Deus. você. Nada muito complexo, mas a gente queria que... Vai te falar algumas palavras e você fala pra gente o que elas te fazem pensar, Nossa. tá? Nossa, mas eu falo demais, gente. Não, mas... A gente tem até meio-dia pras 4 pra terminar Ah, então isso tá aqui. bom. 10h70 mais ou menos, a gente já... Tá, beleza. Então tem bastante tempo. Você Então, quer falar primeiro, é isso? Vamos lá. Família. O que representa pra você família? Estrutura. Igreja. Estrutura da igreja. Legal. 2 palavras, mas Não, você pode... desenvolver. acredito que a igreja só existe se houver famílias bem estruturadas. Sim. Nossa. Simples e forte. E trabalho? Chamado Chamado. de todos, do corpo da igreja. A gente tem que parar de querer parar e desejar trabalhar. Quanto mais cansado, quanto mais desgastado, mais você vai estar fazendo o que você foi chamado para fazer. E tempo livre? De vez em quando tem. Quando tem, o que significa? Quando é a folga de mãe? Lá umas 2 horas, 3 horas da manhã eu tenho um tempo livre. Porque, Isso é tipo quando- assim, aqui em casa é assim agora. Isso é quando você não acorda de madrugada e fala, nossa, esqueci de tirar o frango da geladeira. Peraí, Vixe. corre, vai lá, tira o frango pra Congela. descongelar. Tempo livre necessário. Necessário. Em casa, nós temos o domingo da família. O domingo é para a família. Não me importa da louça ficar na pia, da cama desarrumada. Se deu vontade de fazer um piquenique, arruma tudo e vamos procurar uma sombrinha para um piquenique. É o dia do desfrute, né? Sim, necessário. Legal. E política? O polêmico. Polêmico, porém necessário. Eu não sou, assim, cheia do conhecimento político, mas eu acho que hoje em dia é necessário a gente entender o mínimo para a gente poder, né, se situar e saber escolher. Então, eu acho necessário na vida de todo cidadão brasileiro, apesar de ser polêmico. E Deus? Tudo. Minha base, meu fundamento. O ar que eu respiro é Deus. Eu não seria quem eu sou agora se não fosse a misericórdia dele e o amor dele pela minha vida. Uau. Forte com tudo que você já falou, né? Aqui pra gente, nos bastidores também. E quase no finalzinho aqui, a gente queria fazer mais uma reflexão. Queria que você pensasse que esse microfone aí e essa câmera bem aqui, ó, bem aqui, estão transmitindo para o nosso planeta ao vivo agora. Pense nisso. E que você tem que deixar uma mensagem, um recado, um conselho para ecoar na humanidade, não é isso? Pra marcar mesmo o coração das pessoas. Caraca, O que você tem para deixar para essas pessoas?
busquem a Deus incessantemente e fervorosamente. Acredito que vocês que estão vendo, assim como eu, muitas pessoas tiveram uma vida cheia de traumas, cheia de dores, mas que só Deus é capaz de mostrar para vocês o que de bom essas coisas colocaram na vida de vocês. Que todas as pessoas que machucaram vocês merecem o perdão. E que, se você buscar Ele incessantemente e fervorosamente, tudo na sua vida vai mudar. Vai se transformar em algo incrível. Sabe, as dificuldades não vão existir, não porque elas não estão ali, mas porque o seu foco não são elas, é Ele. Para mim, a única coisa que eu consigo falar é isso. Busque a Deus incessantemente e fervorosamente, porque é o que eu faço diariamente. Em meio às minhas lutas, que pessoas às vezes acreditam que eu não tenho, as minhas dificuldades, as minhas limitações como ser humano, as minhas dores, as lembranças da minha história, o que eu fiz que me curou, que me resgatou, que mudou a minha vida, que mudou o meu olhar de mãe, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Eu busquei a Deus incessantemente, fervorosamente e com verdade, né? Esteja pronto para ouvir o que Deus quer falar para você, porque Ele não vai falar para você o que você quer ouvir. Ele vai falar para você o que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir, muitas vezes, é algo que você não quer ouvir. Que você não está disposto a viver, porque só você sabe o que aquilo vai te causar de dor, vai te causar de desistências, né? O preço que custa viver a obediência de Deus é muito alto em termos, mas se você for olhar o preço que a sua vida custou para Deus, custou um filho no madeiro. E esse preço ninguém jamais vai poder pagar por você, só Ele. Então, se você quer mudar a sua vida, se o que você precisa é restaurar a sua família, a sua casa, vai estar nele. Nele você vai encontrar. Uau! Uau! Tati, Caramba. que mensagem. Muito impactante. Que Tati. mensagem. Pode ter certeza que não foi ao vivo, gente, mas isso vai ecoar por muito e muito tempo, até que ele venha, né? Amém. E, pessoal, mais um final. Cara, Aqui, fechando com chave de ouro com a Tati. A gente ficou muito feliz de ter você aqui, Obrigada. Tati. Eu tenho certeza que todo assim, o processo que você viveu, né, desde a sua infância até hoje, essa mensagem que você conseguiu transmitir para as pessoas, ela realmente, como a gente sempre fala, ela vai ecoar, ela vai realmente impactar e transformar a vida de outras pessoas. Porque assim, eu creio que é para isso que Deus te chamou também, para transformar outras vidas. Sim. Entendeu? Então, teu testemunho, ele tem servido, vai continuar servindo para ajudar outras mães. Com certeza. Né? Eu tenho mães, certeza pais. que algumas mães que não conheciam o homeschool vai passar a pesquisar, vai passar a te seguir também, para conhecer como você faz diariamente com a Helena, vai fazer com o Luca. Né? Eu acho que isso é muito interessante, assim. A gente tem já aprendido contigo e tem tentado aplicar isso com o nosso filho, com o Benjamin. E agora a gente vai ainda aprender mais, né? E vamos ecoar aí também esse tema aí pelo mundo. É isso aí, um tema maravilhoso. A gente quer muito te agradecer por ter estado aqui com a gente. Obrigado. Eu que fico grata, esse lisonjeada, bate-papo. honrada por estar aqui com vocês hoje. Porque eu sei que essa oportunidade veio de Deus. Eu sei que Deus preparou esse dia e ela tá ali no processo do que Ele tá me levando. Está sim, com certeza. E eu com fico certeza. muito feliz em contribuir, em ajudar essas pessoas. E hoje eu não ser mais sozinha e ter meus gatos pingados junto contra a multidão. Ó, gatos pingados. Deixa o seu like aí. Deixa no aí. vídeo, tá? Acho que eu no vou canal começar a também, usar. Vai no canal.
Vou Logo, falar, bom quem dia, sabe ela não vai ter o gato. dela aqui, ó. É. Pensou? Que legal. Pessoal, nós queremos agradecer todos vocês que nos assistiram até Obrigado, agora. galera, pela tá? companhia de vocês. A gente passa um tempo aqui, assim, nem vi a hora passar. Foi muito legal mesmo. um bate-papo maravilhoso. Ai, que legal. Legal fico feliz, mesmo. fico feliz. A gente aprendeu muito. Eu ainda não sou pai, como eu já disse, mas, Sara, ó, a gente tá... Tem um filho, Tamo esse cara é aprendendo aí. muito maravilhoso. Eu falo que... Vendo, Bê? Olha, Tá vendo? Ô, Sara, por favor, né? Vamos acelerar o processo aí, Por gente. favor. Calma. Olha. Calma não, que calma, rapaz. é sério, cara. Deus fala, crescer e multiplicar-vos. Vamos só obedecer Eu acho, só e eu acho que o pronto. crescer que Deus fala nem é muito em estatura, mas é em maturidade. Sim. Porque você vê que Deus promete o sustento da sua casa, não depende de você. Então, o que te impede de ter um filho? Uma vez o Ângelo Basso falou no Instagram dele assim, se existem motivos egoístas te pedindo de ter filho, você está pecando. Nossa, que forte. Então, sim, Cara, eu acho assim, a maior preocupação das pessoas hoje é o financeiro. Tipo Com assim, certeza. cara, quanto que eu não vou gastar com meu filho, né? Aquela começar, tabelinha, né, que a gente começar conversou com no fralda. Olha, a gente estava encerrando o negócio e estão Já. começando. Começamos de novo. Vai, Ó, é o gente, vamos próximo apresentar episódio aqui a Tati já. de novo. Cara, começar com fralda, né? Meu começar. Deus, Aí é. depois as pessoas já Outra falam. coisa no meu Instagram, eu uso fralda ecológica. Aí, ó. Pô, legal. Legal. Porque Gente, eu acho que o próximo episódio a gente vai estar com a Tati de novo. ninguém, Tem muita eu coisa. ainda não encontrei ninguém em Santa Fé não, já encontrei sim, uma amiga minha, mas não que usava como eu usava com frequência, Sim. dia, de noite, foi o estilo de vida da minha casa mesmo por bastante tempo. Com o Luca eu pretendo começar bem mais cedo, com a Helena eu comecei, ela já tinha 1 ano, mas com o Luca o enxoval já está lá, montado com as 30 fraldas ecológicas para lavar todos os dias. Olha só. Bom, E de aí- novo então, pessoal. Calma, deixa eu só finalizar aqui. Aí depois vem as fraldas, depois vem Os cálculos, os cálculos, né? Tipo assim, tem a faculdade, tem a Isso. escola. Porque Quanto o só pai quer hoje de em dia acha que é material? obrigado a pagar a faculdade de filho. Então, Eu paguei a minha faculdade. eu também paguei minha faculdade. Exatamente. Sim. Né? A O gente, pai tipo não é assim, obrigado a nada. o pai dá um auxílio, sim. Eu acho que o pai pai que ele acha tem que ele é obrigado a dar o carro pro filho, Isso. deixar o filho com Cara, casa, ele tem que mostrar o caminho só. mostrar o Né? caminho. E hoje, com o homeschool, vamos economizar Vamos as escolas, economizar. né? Sim, que- Vamos investir nos nossos filhos, vamos, né, deixar ele alicerçado, né, Aham. naquilo que a gente acredita. Cara, uma educação com base bíblica, eu tenho estudado, é uma coisa de louco, assim. Porque você começa a ensinar o seu filho a gostar de estudar, sabe por quê? Porque Deus criou tudo. Você aprendeu na escola que as coisas são belas porque foi Deus que criou? A arquitetura de Deus nas coisas? Você não aprende. Na verdade, eles nem pregam nada, né? Não, Então, ainda é o Big Bang. Sim. É. Nossa, já pensou? Eu cristã, minha filha acreditando no evolucionismo. Oh, beleza. mas é isso aí. É Bom, isso a Tati aí. vai vir aí outras vezes Vai. aí. Vamos convidar ela pra Com falar de outros certeza. assuntos aí, porque Talvez senão vai ela dar 2 horas de podcast. 2 horas, Ai, Meu Deus. Ai, Eu mas foi falei que muito eu falo bom. demais. Mas foi Não, muito foi bom, ótimo, Tati. foi Obrigado ótimo. aí pela tua Obrigado vocês. presença. Obrigado E, a todos galera, de novo. mais uma vez. Ó, Obrigado. quinta-feira, anota aí, quinta-feira estaremos de novo aqui no YouTube. E faz favor, compartilha. Compartilhe com seus Dá o amigos. like aí, Isso aí. se Com as suas inscreva no amigas, canal. né? Gatos se vocês- pingados, compartilhem aí, gatos pingados. Vamos espalhar É o essa fã-clube Gatos Pingados. Exatamente. Vou começar a usar gatos Olha o nome pingados do no canal Instagram. já. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, galera. gente. Valeu. Muito obrigada. Echo.